Meus irmãos, você sabe, nós estamos numa série de mensagens no Evangelho de Marcos. Então você pode abrir aí a sua Bíblia, nós vamos continuar nessa caminhada com Marcos. Nós temos intitulado essa série Caminhando com Jesus, e nós temos caminhado com o Senhor e aprendido a palavra de Deus aqui por meio do Evangelho de Marcos, e tem sido muito bom para todos nós. Hoje nós vamos para Marcos capítulo 8, a partir do verso 27. Enquanto vocês encontram, eu quero dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão nos visitando, que não são aqui da igreja ou não são crentes. Certamente você atendeu ao convite de alguém, então seja bem-vindo, sinta-se muito à vontade entre nós, é uma grande alegria poder receber vocês aqui. Marcos capítulo 8, a partir do verso 27, diz assim a palavra de Deus: Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes: Quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: O Senhor é o Cristo. Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Amém. Sei que o presbítero Raifran já orou, vamos novamente orar. Feche seus olhos, incline a sua cabeça. Pai, obrigado por tua palavra, que é rica, poderosa, ela tem a primazia entre nós e ela é poderosa para fazer aquilo que nós não podemos. Eu te peço que por meio dela o Senhor fale aos nossos corações, que ela aqueça, que ela seja uma chama no nosso coração, que por meio dela o teu povo seja confrontado, exortado, mas também edificado e confortado, Senhor, por meio dela. Deus amado, nos abençoe. Abençoe-me enquanto prego, Senhor, que o Senhor me dê clareza e sabedoria, e abençoe os nossos corações também, para que eles recebam a tua palavra, e que assim, ó Deus, teu Filho Jesus seja glorificado. É o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ao longo do Evangelho de Marcos, nós temos aprendido sobre o caminhar com Jesus. Temos aprendido também acerca de quem é Jesus. Na semana passada, nós aprendemos que no nosso caminhar com Jesus, nós precisamos aprender a caminhada. Qual é a essência de nós caminharmos com Jesus? No caminhar com Jesus, nós aprendemos também que a nossa fé será provada. E muitas vezes nós ouviremos um não de Deus. E aprendemos que no caminhar com Jesus, sempre haverá algo novo para nós. Isso foi o que nós aprendemos no domingo passado. Hoje nós vamos aprender a respeito da identidade de Jesus. Então hoje o tema da nossa mensagem é esse: quem é Jesus? Quem é Jesus? Nós chegamos num ponto do Evangelho aqui que é inquietante. Marcos está descrevendo um momento em que Jesus está em um local pequeno, Cesareia de Filipe, e ele está lá com os discípulos e ele faz uma pergunta inquietante. E então hoje nós vamos tentar pensar sobre essa pergunta: quem é Jesus? E eu quero caminhar com vocês em 3 pontos. O primeiro é: quem é Jesus para os outros? Para aqueles que não o conhecem. Quem é Jesus para esse povo? Olha, o verso 27 diz: Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E a pergunta de Jesus é essa: quem os outros dizem que eu sou? O que Jesus está perguntando para os discípulos é: o que as pessoas estão falando a respeito de mim? Esses outros aqui são as pessoas que não caminham com Jesus. São aqueles que não fazem parte ou não faziam parte do grupo dos discípulos. São aqueles que não caminhavam, mas ouviam falar acerca de Jesus.
E Jesus diz: quem eles dizem que eu sou? É uma pergunta aparentemente simples, mas muito importante, profunda até. E a resposta é clara e direta. O verso 28, eles respondem. Uns dizem que é João Batista. Lembra de João Batista? Aquele que confrontou o pecado de Herodes e disse: olha, não te é lícito possuir a esposa do teu irmão. Aquele cujo Herodes mandou decapitar em uma das suas prisões. Pois bem, alguns achavam que Jesus era esse João Batista, que talvez houvesse reencarnado em João. Outros dizem que é Elias. Lembra? O grande profeta lá do Antigo Testamento, que por meio dele Deus falou a Israel e confrontou a Israel, e por meio dele Deus fez tantos milagres. Lembra? Elias não morreu. Elias foi arrebatado pelo Senhor e não provou da morte. E havia uma profecia em Malaquias que dizia que o Senhor viria novamente com o poder de Elias, enviaria um profeta com esse poder. Por isso, provavelmente, algumas pessoas pensavam: ele deve ser esse Elias que havia de vir. E outros dizem que é um dos profetas. Quando Mateus narra essa situação, ele diz: uns dizem que é Jeremias ou outro dos profetas, e aí vai citando. Porque de fato, eles haviam ouvido falar de como Jesus tinha autoridade de Deus para confrontar aqueles homens. Então aqui agora é uma pergunta inquietante quando a gente traz também para os nossos dias. Porque eu quero pensar com vocês quem é Jesus para os homens de hoje que não o conhecem. O que os homens lá de fora que não caminham com Jesus, que ainda não tiveram um encontro com Ele, falam a respeito de Jesus. Para os judeus, Jesus é apenas um profeta, pois eles continuam aguardando a chegada do Messias. Eles olham para Jesus e dizem: ele é um profeta de Deus, nós o reconhecemos, mas ele não é o próprio Deus, ele não é o Filho de Deus. Para os budistas, ele é um bodhisattva, que significa um homem iluminado, é alguém que deixou de lado o próprio bem-estar para ajudar os outros. Ele traz ensinamentos baseados no amor e na compaixão. Os budistas têm um pensamento bom a respeito de Jesus, é até um pensamento romantizado. Não, Jesus era um homem maravilhoso. O espiritismo, Jesus é considerado um espírito evoluído, puro, um guia, um modelo, um exemplo supremo de amor e de caridade. Cada religião tem um pensamento a respeito de Jesus. Mas os homens também, além da religião, eles têm um pensamento a respeito de Jesus. Homens famosos já falaram o que eles pensam, o que eles acham que Jesus é. E quando você olha para o pensamento de cada um deles, são na sua maioria pensamentos equivocados. Por exemplo, o famoso ditador comunista cubano Fidel Castro dizia assim: Jesus foi o primeiro comunista. Ah, infeliz, amaldiçoado seja e que esteja queimando no fogo do inferno. Quando os comunistas ouviam essa mensagem, hein? Oh, Jesus. Mas Fidel dizia: ele foi o primeiro comunista. Sabe por quê? Porque ele repartiu pão, porque ele repartiu peixes e transformou água em vinho. Ele não entendeu nada acerca de quem era Jesus e do que Jesus fez. Não sei se vocês já ouviram falar em um homem chamado John Lennon, um dos grandes integrantes da famosa banda, os Beatles. John Lennon, em 1966, durante uma entrevista feita pela jornalista Maureen Cleave, John Lennon deu uma declaração que se tornou uma das declarações mais polêmicas já dadas por ele. Ele disse assim: o cristianismo irá embora, vai desaparecer e encolher. Eu não preciso discutir sobre isso, eu estou certo, e ficará provado que eu estou certo. Nós hoje, dizia ele a respeito dos Beatles, nós somos mais populares que Jesus. John Lennon morreu. Vocês sabem como?
assassinado provavelmente por um dos seus fãs. Para aqueles que não conhecem a Jesus segundo as Escrituras, há muitas invencionices. Eles falam de um Jesus apenas histórico, eles falam de um homem bom, de alguém que tinha um bom pensamento, para uns um espírito iluminado, para outros um grande líder sindical, para outros um político conservador, para outros um político de esquerda, para outros de direita, para uns um revolucionista, para outros um ambientalista, para outros um mercenário, para outros um coach, para outros um guru, para uns um filósofo. E aí você vê um monte de livro escrito acerca de Jesus, o maior filósofo que já existiu, o maior psicólogo que já existiu, o maior líder que já existiu. Talvez em alguns desses livros você vai encontrar verdades, mas será que é só isso? Será que de fato Jesus era isso que esses homens dizem? Certamente não. As pessoas que não o conhecem têm uma visão equivocada de quem é Jesus. Jesus não é nada disso do que eu acabei de falar que as pessoas pensam. E agora surge a segunda pergunta, e é uma pergunta ainda mais inquietante, porque a pergunta agora sai lá dos que estão de fora, dos outros, e agora Jesus traz para o contexto deles. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Esse é o nosso segundo ponto. Quem é Jesus para aqueles que o conhecem? Quem é Jesus para nós? Vamos imaginar que hoje Jesus chegasse na igreja cristã evangélica do Van Rosado, entrasse por aquela porta e fizesse essa pergunta para você, sentasse aí do banco do seu lado e dissesse: eu sou Jesus, quem eu sou para você? Ou se alguém chegasse hoje para você em uma entrevista e perguntasse assim: quem é Jesus para você? Que resposta você daria? Qual é a resposta que nós temos acerca daquele que nós seguimos? Daquele que nós dizemos amar? Daquele que nós dizemos seguir? Quem é Jesus para nós? Que resposta nós teríamos que de fato representasse tudo aquilo que Ele é, tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que Ele ensinou? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? Que resposta nós poderíamos dar para essa pergunta tão inquietante? E no verso 29 nós temos a resposta de Pedro. Então Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Pedro disse: o Senhor é o Cristo. A palavra Cristo significa o Messias, o enviado de Deus. Então o que Pedro estava dizendo é: o Senhor não é nada disso que as pessoas estão dizendo lá fora. O Senhor é o Cristo. A resposta de Pedro é inspirada, é surpreendente. O Senhor é o Cristo. Pedro declara quem Ele é, o Messias, o ungido. E é interessante que ela foi dada quando Jesus era um homem pobre, sem fama, sem majestade, sem riqueza, sem reino terreno, sem poder. Foi dada quando os chefes da nação judaica, tanto os de natureza religiosa como os de natureza civil, o rejeitavam. Recusavam-se a acolher Jesus como Messias. Eles não olhavam para quem Jesus era de acordo com as Escrituras. Ao contrário, eles negavam. O texto de Mateus, que narra o mesmo episódio, Mateus capítulo 16, verso 17, Jesus afirma sobre a declaração de Pedro e diz assim: bem-aventurado é você, Simão Barjonas. Barjonas significa filho de Jonas. Porque não foi carne e sangue quem revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Mateus fala algo muito surpreendente. Essa revelação de que Jesus é o Cristo não é uma revelação dada por homens. A revelação de que Jesus é o Cristo
não é algo produzido pela mente humana. Nós não reconhecemos que Jesus é o Cristo, porque fomos convencidos pela razão humana, pelo conhecimento humano. O que o Evangelho nos diz é que quando Pedro dá essa declaração, Jesus prontamente diz: bem-aventurado é você, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Portanto, irmãos, a revelação de quem é Cristo é uma revelação que surge de Deus para nós. Nós só reconhecemos quem é Cristo por causa da obra de Deus na nossa vida, nos nossos corações. Você não é convencido a respeito de Jesus porque alguém pregou bem, porque alguém ensinou bem. Você é convencido a respeito de quem é Jesus por causa da obra soberana de Deus na sua vida, que lhe fez entender quem é Jesus, que fez você conhecer quem é Jesus, mas não puramente com conceito humano, porque aqui não é um conceito humano. Jesus não é um conceito humano, Ele é a palavra de Deus, o verbo de Deus que se encarnou e habitou entre nós. Não é algo produzido pela mente humana, não é algo puramente idealizado pela mente humana. O Jesus que é idealizado pela mente humana é o Jesus dos outros, o Jesus lá de fora, o Jesus que eles consideram puramente histórico. Mas o nosso Jesus, o Jesus das Escrituras, Ele é o verbo de Deus encarnado por nós. É aquele que veio para nos dar vida e vida com abundância. Por isso a revelação de Pedro, a revelação de Deus a Pedro é fantástica. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu já falei para vocês que Marcos, ele vem construindo uma resposta acerca de Jesus desde o início. Então a essa altura nós deveríamos saber, Marcos 1, esse é o Evangelho do Filho de Deus. Marcos 1,11, tu és o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Marcos 1,22, aquele que tem autoridade para ensinar. Maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, não como os escribas. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, aquele que tem autoridade para ensinar. Quem é Jesus? Marcos 1, do verso 34 e 39, é aquele que tem autoridade para curar e expulsar demônios. Nós vimos a respeito disso. Também expulsou muitos demônios, curou enfermos, fez tanta coisa. Marcos capítulo 2, verso 5. Eu estou indo um pouco apressado e não estão nem acompanhando. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Quem é Jesus? É aquele que tem autoridade para perdoar pecados. Marcos capítulo 2, verso 27. Quem é Jesus? Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. 28. Assim o Filho do homem é Senhor também do sábado. Quem é Jesus? É aquele que é Senhor, Senhor do sábado. Quem é Jesus? É aquele que semeia a semente do reino. Lembra da parábola do reino? O semeador que sai a semear? Jesus, Ele é o semeador. Quem é Jesus? Aquele que tem poder sobre as forças da natureza, aquele que acalma os ventos, o mar e a tempestade. Nós vimos isso. Quem é Jesus? É aquele que é provedor e que multiplica o pão. Quem é Jesus? Aquele que nos livra das tradições humanas e do fermento dos fariseus. Marcos vem construindo desde o início a identidade de Jesus. E quando Jesus chega aqui no capítulo 8, os discípulos já deveriam ter em mente tudo isso, porque eles haviam caminhado com Jesus durante todo esse tempo. Mas a resposta, além de todas essas, é a resposta que Deus dá para Pedro: tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o enviado de Deus, tu és o ungido. Quem é Ele? Ele é o Cristo. E isso nos leva ao nosso terceiro ponto.
conhecer Jesus impacta a nossa vida? Como conhecer Jesus de fato impacta as nossas vidas? Veja, intelectualmente, dentro da sabedoria humana, Pedro sabia quem era Jesus. Mas algo aconteceu na vida de Pedro para que houvesse uma convicção tão profunda e pessoal. E esse algo que aconteceu é exatamente a revelação de Deus para Pedro. E a partir daquela revelação, a vida de Pedro não foi mais a mesma. Como não é mais a mesma a nossa relação com Jesus, a partir do momento que nós entendemos quem Ele é. Pedro não podia se contentar com a revelação dos outros, com o que os homens diziam a respeito de Jesus. Havia algo muito mais profundo. Se Cristo era o Messias, o Cristo, o enviado, então Pedro deveria viver para Ele em uma renúncia total. Meus queridos, um verdadeiro crente, sempre que necessário, ele vai na contramão da opinião popular, do que os homens dizem a respeito de Jesus. O que molda o intelecto e o coração de um crente não é o que os homens dizem, é o que a Bíblia diz. Não é o que os homens falam a respeito de Jesus que vai dirigir a nossa vida e traçar o rumo da nossa caminhada, mas o que a Bíblia diz. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e a expressão direta de Deus para falar aquilo que Jesus é, ou quem Jesus é. Então o crente, ele não vai na opinião popular acerca do Jesus histórico, de que Jesus foi um mito, de que foi apenas um homem bom, de que é um espírito encarnado, de que é um profeta semelhante a Maomé. Não! De que é o arcanjo Miguel, como dizem as testemunhas de Jeová. Não! Jesus vai além disso. O que reflete Jesus é a Escritura, e Jesus é o Verbo. Jesus é a palavra encarnada por nós. No melhor sentido do termo, o crente está despojado dessas mentiras, desses enganos. Ele está abraçado com a verdade de Deus acerca de quem é Jesus. Só compreendemos quem é Jesus quando os olhos da nossa alma são abertos por Deus. Nós só podemos entender quem é Jesus a partir da revelação direta de Deus. Nós só podemos conhecer quem é Jesus quando o próprio Deus se revela ao nosso coração e escancara a nossa alma diante dele. Quando Ele abre o nosso coração, quando Ele descortina a nossa vida, quando Ele confronta o nosso coração e diz: você é um pecador, mas eu sou Jesus, o Messias, que vim ao mundo, encarnei como homem, cresci, vivi, morri, mas ressuscitei por sua causa. A essência de quem é Jesus molda o nosso coração e a nossa vida. A essência de quem é Jesus e do que Ele fez por nós deveria mudar toda a nossa caminhada e a nossa trajetória. Você entende quem é Jesus? Você entende o que Jesus fez por sua vida? Se você entende quem é Jesus e o que Jesus fez, o que você está fazendo com essas verdades? O que você está fazendo acerca da verdade de que Jesus é o Filho de Deus enviado por você para morrer pelos seus pecados? O que você está fazendo com a verdade de que Ele veio para morrer no seu lugar? E como é que isso traz implicações práticas? Pela maneira com que eu vivo. A maneira que eu vivo, dia a dia, vai responder quem é Jesus para mim. Porque se você diz que Jesus é o teu Senhor, Jesus é o teu Salvador, é o teu Mestre, é o Filho de Deus, mas você não vive segundo essas verdades, essa verdade para você se torna uma mentira. Se você entende que Jesus é Deus, que Ele morreu no seu lugar, mas você não vive para Ele, isso vai se tornar uma mentira.
Você pode até promulgar com os lábios, mas o teu coração não reflete de fato que você crê nisso. Porque aqueles que creem em Jesus, que vivem para Jesus, que entendem que Jesus é o Filho de Deus, eles vivem uma vida transformada, eles vivem uma vida diferente, eles vivem uma vida moldada pelo ensino e pelo caráter de Cristo. Ele ama o Senhor, ele reflete Cristo. Aonde ele vai, as pessoas dizem, ele tem Jesus, ele vive para Jesus. Quem é Jesus para você? Que resposta a sua vida e o seu coração tem dado acerca de quem é Jesus? Essa semana eu vi um vídeo de uma senhora já bem avançada em idade, que estava com Alzheimer. Em muitos momentos ela não conseguia reconhecer os filhos, os amigos. As pessoas perguntavam, quem sou eu? E ela não lembrava. A pessoa que estava gravando o vídeo dizia, a senhora lembra de mim? E ela não lembrava. Mas ao ser perguntada sobre se ela conhecia Jesus, é tão interessante. Aquela mulher respondeu assim, Jesus? Eu sei quem é Jesus. Jesus é meu Salvador. Jesus é o meu Salvador. Será que você tinha coragem de dizer isso para as pessoas que estão à sua volta no dia a dia? Jesus é o meu Salvador. A resposta não é quem é Jesus meramente por dizer. Porque alguém pode dizer assim, ele é o Filho de Deus. Alguém pode dizer, Jesus é o Salvador. Mas e para você? Jesus é Senhor da sua vida? Jesus é o seu Salvador? Isso fala de um relacionamento íntimo, pessoal. Eu posso dizer quem é o presidente do STF, mas eu não tenho intimidade com ele. Eu posso dizer quem é o presidente dos Estados Unidos, mas eu nunca caminhei com ele. Eu não tenho intimidade com ele. Eu posso dizer, eu sei quem é, mas eu não posso dizer, eu o conheço a fundo, ou eu tenho intimidade com ele. Aquela mulher, mesmo atacada pelo mal, pelo Alzheimer, com toda a sua condição neurológica comprometida, ela se lembra, Jesus é meu Salvador. Porque ela viveu com Ele, porque ela amou Jesus com todas as suas forças. Amar Jesus e dizer que conhece Jesus implica em uma vida com Ele. A resposta não é se você conhece Jesus intelectualmente, teologicamente. Tem muito teólogo que não conhece Jesus. A pergunta não é se você sabe dizer uma resposta aprofundada sobre quem é Jesus. A pergunta é, você anda com Jesus? Você conhece Jesus de caminhar com Ele, de andar com Ele, de se envolver com Ele, de abraçar Ele na sua vida prática, de não o negar em hipótese alguma? Você conhece Jesus por ter abraçado Ele como o seu Senhor e como o seu Salvador? Quem é Jesus para você? Você pode dizer assim, eu ando com Jesus. Eu conheço Jesus, eu amo e entreguei a minha vida para Ele, não só de palavras, mas a vida com todos os seus sentidos. Eu amo o meu Senhor. Você é capaz de conhecer Jesus e de dizer que o conhece, negando uma vida de pecado, renunciando os prazeres que lhe agradam, renunciando aquilo que é tão importante para você, e amando o Mestre ao ponto de viver para Ele, de caminhar com Ele, e de não negá-lo ou trocá-lo por qualquer coisa que seja. É desse conhecer que eu estou falando. Conhecer Jesus vai além de falar isso de boca. Conhecer Jesus é andar com Ele, é viver para Ele, é amá-lo acima de todas as coisas e com todas as nossas forças. Você conhece Jesus?
Você anda com ele? Não sei se você já ouviu falar de Napoleão Bonaparte, imperador francês. Ele disse assim: morro antes da minha hora, e meu corpo será devolvido à terra e devorado por vermes. Que insondável abismo entre minhas desgraças profundas e o reino eterno de Cristo. Admira-me que enquanto os sonhos ambiciosos da minha pessoa, e os de Alexandre, e os de César, sumiram no ar rarefeito, um camponês judeu chamado Jesus seja capaz de estender as mãos através dos séculos e controlar os destinos de homens e de nações. Um certo anônimo, não sei se homem, se mulher, a fonte não dizia, escreveu assim: Jesus foi filho de uma camponesa, nasceu em uma vila pouco famosa e nunca escreveu um livro. Nunca teve uma família, no sentido de casar e ter filhos. Nunca possuiu uma casa própria. Nunca cursou uma faculdade. Nunca visitou alguma cidade grande. Nunca viajou mais de 200 quilômetros do local do seu nascimento. Nunca fez alguma dessas coisas que geralmente estão associadas à grandeza. Entretanto, 20 séculos se passaram e Jesus permanece a figura central da raça humana e líder do progresso da humanidade. Todos os exércitos que já marcharam, todos os navios que já navegaram, todos os parlamentos que já se reuniram, todos os reis que já reinaram, juntos, não influiriam na vida dos homens nesse planeta, quanto Jesus já fez. Esse é o nosso Senhor. Você conhece Jesus? Que testemunho você poderia dar a respeito dele? O que você poderia falar amanhã acerca de Jesus na sua faculdade, no seu trabalho, com os seus colegas de profissão, com os seus amigos, com os seus vizinhos da rua? O que você poderia falar acerca de Jesus? Que mudanças ele fez na sua vida e como você o conheceu? Qual é o impacto de conhecer Jesus na sua vida? Como é que isso lhe impacta todo dia? Como é que isso impacta a sua vida? Qual é a prova, pastor, de que realmente eu conheço Jesus? Pastor, eu não sei se eu tenho certeza se eu conheço Jesus a partir desse ponto que o Senhor falou, de ter minha vida mudada, mas como eu posso ter certeza? A certeza é muito simples. É que se você verdadeiramente conhecer Jesus, a sua vida nunca mais será a mesma. É que se você tiver tido um encontro com Jesus, você nunca mais amará o pecado do mesmo jeito que você ama agora. É que você nunca mais estará comprometido consigo mesmo, mas com um reino muito maior do que o seu próprio reino. É que se você conheceu Jesus verdadeiramente, os seus passos serão outros, a sua vida será transformada, a sua mente, os seus passos, as suas decisões, tudo que envolve a sua vida será para a glória dele. Você amará o que ele ama e aborrecerá o que ele aborrece. Você viverá para ele. Como eu posso saber, pastor, que eu conheci Jesus? É se a sua vida foi transformada. Eu costumo dizer, irmãos, que não há ninguém que tenha de fato tido um encontro verdadeiro com Cristo e tenha dúvidas de que se encontrou com ele. Alguém que realmente teve o seu coração iluminado pelo Espírito Santo e que entendeu o poder do Evangelho e o poder transformador de Cristo. Ele sabe do que aconteceu na sua vida. Ele sabe o processo, ele sabe o dia, ele sabe como Jesus a encontrou.
Mesmo aqueles que nasceram num lar cristão, há um dia em que o coração foi iluminado. E essa pessoa disse: eu entendi quem é Jesus. Aqueles que viveram perdidos, mergulhados numa vida de pecado antes, um dia elas tiveram um encontro com Jesus e a sua vida foi mudada. E quando a sua vida foi mudada, não há nada que tire da sua mente aquele dia, aquela memória específica, o dia que Jesus me encontrou. Eu nem gosto de dizer o dia que eu encontrei Jesus, embora eu não ache errado, mas eu gosto de dizer o dia que Jesus me encontrou, porque Ele veio ao meu encontro. E no dia que Jesus veio ao meu encontro e o meu coração entendeu que Ele estava me chamando para Ele, naquele dia o meu coração mudou. Você já teve um encontro com Cristo? A sua vida já foi mudada? Porque se você tiver tido um encontro verdadeiro com Cristo, você sabe que teve. Pastor, eu não tenho certeza. Então há esperança. Você pode ter um encontro com Jesus hoje. Você pode mudar a sua vida, o seu intelecto, a sua vontade, por causa do que Cristo fez. E por causa da iluminação direta do Espírito Santo na sua vida, que o capacita a entender essas verdades e a decidir viver por meio delas. Quem é Jesus para você? Você já teve um encontro com Ele? Qual é a prova de que eu conheço Jesus? É que a minha vida nunca mais será a mesma. E não será a mesma em vários aspectos. No meu relacionamento com Deus, jamais será o mesmo, porque agora eu tenho o caminho para me chegar a Deus. No meu relacionamento com a igreja, porque Ele é o Senhor, o cabeça dessa igreja, e todos os relacionamentos são por causa dEle. Com o próximo, porque agora em Cristo eu sou capaz de amar o meu inimigo. Eu sou capaz de amar aqueles que aborrecem, inclusive a Cristo. Eu sou capaz de amá-lo. Com o próximo, porque Ele é o exemplo do perfeito amor. Na vida conjugal, aqueles que conhecem a Cristo, eles sabem que Jesus é aquele homem perfeito. O homem perfeito que nós não conseguimos ser, mas nós conseguimos olhar para Ele e amar sacrificialmente a nossa esposa, porque Ele amou sacrificialmente a igreja. A mulher pode olhar para Jesus e dizer assim: eu posso talvez nunca ter um marido bom ou não ter um marido perfeito, mas eu tenho Jesus. Queridos, quem é Jesus? Quem é Jesus? A Bíblia fala que Jesus é o nosso tudo. De todas as revelações da Bíblia, eu gosto muito dessa. Paulo diz que Ele é tudo em todos. Não é uma universalidade, mas é que Ele preenche tudo o que nós precisamos. Ele é o nosso advogado. Ele é o bispo perfeito da nossa alma. Ele é o nosso bom pastor. Ele é o nosso conselheiro, Ele é o Deus forte, o Pai da eternidade. Ele é o Deus, o nosso Emanuel, o Deus conosco. Ele é o Filho de Deus, Ele é a imagem do próprio Deus, Ele é o nosso libertador. Ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele é o nosso Senhor, o nosso libertador, o nosso Salvador. Ele é tudo em todos. Ele é o nosso tudo. Ele é aquele que completa a nossa alma vazia. Ele é aquele que abraça o perdido, que restaura o cansado, que dá força ao que não tem mais vigor, que dá sentido à vida, mas não somente numa perspectiva humana. Ele dá sentido à nossa vida numa perspectiva dos céus, porque Ele é aquele que nos chama para viver com Ele aqui na terra e desfrutar da eternidade junto a Ele. Quem é Jesus? Ele é o Filho de Deus, mas Ele é o nosso tudo. Ele é o nosso Senhor. Jesus é tudo na sua vida? Se a sua resposta é sim,
Você tem vivido para esse tudo? Você é capaz de amá-lo acima de todas as coisas? Você tem vivido para Ele? Ele é o nosso tudo. Você que não é crente ainda, Ele é o nosso tudo. E Ele também quer ser o seu Senhor. Você pode ter um encontro com Jesus. Se você hoje disser: Senhor, entra na minha vida, eu quero ser o teu filho também. Eu quero me encontrar com o Senhor. Vamos ficar de pé.